2, todos acharam? Amém. Quem não achou, vai no índice, que o índice também é de Deus. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler uma oração que Paulo faz por nós, que é a partir do versículo 14. Tem um título, né? O que Paulo fazia? Orar. Pois é. Vamos lá, versículo 14 em diante. 14 ao 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, fala comigo, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até aí. Amém? Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. É uma alegria, Senhor, poder estar na casa do Pai. É um prazer, Senhor. Que o Senhor possa firmar cada coração, Deus. Como Paulo ora aqui para que estejamos nós arraigados e alicerçados no Senhor. Vem nos ministrar, Pai. Fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo é um dos que mais escreve livros aqui na Bíblia. E entre tantas coisas que o apóstolo Paulo orava, né? E nós olhamos aqui nesse texto e vemos que aqui está o desejo de que tenhamos uma vida alicerçada no Senhor, que tenhamos raízes firmes, aprofundadas, arraigadas no terreno do maravilhoso plano de Deus, né? Então, quando a gente olha assim, essa palavra arraigados, essa palavra ela vem assim, ou raízes, né, o termo, ela me vem muito à mente o Salmo 1, não precisa ser ali, né? Que ele diz, quando fala das bem-aventuranças, cujo prazer, né? E ele diz assim, ali, essas árvores dão frutos, né? Então, quando fala dos bem-aventurados, nos lembra um pouco essa lei que Deus fala no Salmo 1, né? Que nos diz quando fala que essa lei do Senhor, né? E nessa lei nós precisamos meditar dia e noite. E diz o Salmo que essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um rio, à beira de um riacho, né? E árvores que crescem à beira de um riacho têm raízes profundas, né? O terreno é bom, e ali essas árvores dão frutos no seu tempo. O texto também diz que as suas folhas não murcham. E aí, quando nós voltamos para esse texto aqui, quando olhamos, né? Quando nós também estamos semelhante àquela árvore do Salmo 1, plantado do lado do rio, que é o Senhor, né? Quando estamos arraigados em Deus, ou seja, enraizados na palavra, experimentamos abundância, experimentamos alegria e prazer de uma vida com Deus, né? Então, portanto, nós temos alegria e verdadeira prosperidade em todas as dimensões da vida e permanecemos na palavra de Deus quando estamos enraizados, arraigados, que ela fala aqui, né? Final aí do versículo 17, arraigados, né? Então, se permanecermos na palavra, então esse é o segredo para uma vida
vitoriosa com Deus, para caminhar com alegria e caminhar até o fim, né? Para a verdadeira satisfação, permanecer na palavra de Deus. E como podemos conseguir isso? Como podemos ser arraigados, como Paulo diz aqui, uma oração que Paulo faz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Ele fala no versículo 14, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Isso só vai se dar quando nós estivermos arraigados e alicerçados no Senhor. E ele fala: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados, né? Então, assim, como podemos isso? Aí você vai um pouco mais à frente, o livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler um texto para que a gente possa entender. Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus, né? Hebreus, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21. Do versículo 21 ao versículo 27. Como que nós podemos estar arraigados, alicerçados no Senhor? Olha o que diz aqui Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tem uma outra tradução que fala: acolhei com humildade. Tem alguma de vocês aí que fala? Araci fala não? Enxertar. Tem outra que fala com humildade, mansidão. A palavra em vós implantada. O que a palavra é? Poderosa? Opa! Eu preciso primeiro estar arraigado, alicerçado como aquela árvore do lado do riacho, que vai se alimentando, as raízes dela vai se alimentando da água e ela vai crescendo, ela vai permanecendo, ela vai frutificando, porque isso traz vida, não é isso? Então, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, para isso é preciso conhecer a palavra de Deus. Versículo 22. Tornai-vos, pois, para ficar arraigados, alicerçados, fala comigo, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a mim mesmo. Até o mim mesmo diminuiu. Vamos lá, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo, fala comigo, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, operoso praticante. Aí o texto diz que esse será bem-aventurado no que realizar. É isso que você quer para a sua vida? Fala assim: então eu preciso ficar arraigado, agarrado, alicerçado. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se, fala comigo, incontaminado do mundo. Amém? Veja bem, olha só que maravilha isso aqui. Então essa parte da Bíblia ensina aqui alguns passos, né, que podem nos ajudar a ficarmos enraizados na palavra de Deus, né? E antes de mostrar esses passos assim, nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia,
ela é a semente de Deus para o nosso coração, né? Ela é a mensagem de Deus para as nossas vidas, não é isso? Então essa mensagem, ela é uma mensagem de poder, né? Porque o apóstolo Paulo, não precisa se abrir na segunda carta a Timóteo 3, do 15 ao 17, né? Ele fala que ela pode nos dar a sabedoria que nos levará à salvação, né? Então, por meio da fé em Cristo, né, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar, né, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta de viver. Então, quem permanecer na palavra de Deus só pode mesmo ser bem sucedido. Só que a gente é meio teimoso, né? A Bíblia fala ali que a gente precisa estar alicerçado, enraizado, enrolado, tudo no amor de Deus ali, né? Mas às vezes a gente deixa isso fora. Então nós vamos ver aqui 4 passos que podem nos ajudar a sermos enraizados na palavra de Deus. 4 passos, né? Então o primeiro passo está indicado aí no versículo 21, né? Receber a mensagem, né? Portanto, eu tenho que lançar fora essas impurezas, acúmulo de maldade. Essa maldade aqui, ela inclui aquele coração que está assim, eu não vou nem usar mais esse termo amargurado, né, que eu bati tanto esses dias em cima disso, mas que ele está assim com desejo de vingança. Essa maldade que ele está falando. Acolhei com mansidão ou humildade a palavra em vós implantada. Então, o primeiro passo, eu preciso entender isso, né? Eu preciso acolher com mansidão a palavra implantada na Bíblia, porque ela é poderosa para salvar minha alma do inferno, né? Olha só. Então, o passo número 1 para ser enraizado na palavra de Deus é receber a mensagem, né? Mas observe como ele diz aqui, com mansidão ou humildade, o nosso coração precisa ser ensinável, né? Precisa ser humilde, né? Então isso é um coração que aceita a verdade. Então, como as pessoas lutam e relutam contra a verdade da palavra de Deus, gente, ô coraçãozinho meu desgraçado. Por isso que a Bíblia fala de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque ele é ruim mesmo. É a carne falando, não acredito não ora não lê a Bíblia não vai na igreja não faz o que a Bíblia está falando não. Quanto isso estiver acontecendo na sua vida, a palavra não entrou no seu coração. Porque, olha o que ele está dizendo, que eu preciso acolher com mansidão a palavra que foi implantada, que foi a mensagem de Deus que veio pelo meu coração. Então, se apenas ouvir a palavra, né, ou ler na Bíblia aqui, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo mostrar lá uma verdade sobre você, e você não aceita, né, faz vista grossa, vamos dizer assim, passa por cima, como que dizendo não é comigo. Então, se ainda tem esse orgulho, essa falta de humildade no seu coração, né, você nunca ficará arraigado, firmado na palavra de Deus, e por consequência também nunca será bem-aventurado na sua vida, como diz a Bíblia. Olha só, nunca será bem-sucedido perante Deus. Então nós precisamos receber a mensagem da palavra de Deus com humildade, né? Quando eu comecei na igreja, assim, não sabia nada, um analfabeto na Bíblia, assim. Nunca tinha pego na Bíblia, 30 anos nas costas, nunca tinha pego uma Bíblia, né? Mas aquilo me deu um estalo assim, né? Eu falei, poxa, nunca vi um negócio desse. Eu saí aquilo, aquela coisa gostosa na minha cabeça. Aí a gente foi para casa, a senhora falou, você gostou? Eu falei, eu gostei. Nunca tinha ido. Teimando, parecia um
que a Bíblia diz que o tempo da ignorância, né? Eu sou livre, dá até raiva de mim mesmo. Aí, falei, vou ligar para o Raimundo, meu irmão. Falar se o pastor pode vir aí para a gente conversar um pouquinho com o pastor. Aí eu liguei para o Raimundo, naquela época é tudo telefone fixo, né? Liguei na casa do Raimundo. Falei, será que o pastor amanhã pode vir aqui para a gente conversar? Aí o Raimundo falou, espera aí, eu vou ligar para ele e daí te retorno. Tá bom. Aí daí um pouco o Raimundo ligou, pode sim, amanhã à noite, nós vamos aí, eu vou junto com ele, ele não sabe o dia. Eu falei, ótimo. A gente estava em casa, o pastor chegou e papapá. E a gente não parava de falar e... né? Pastor, a gente gostou de ir na igreja. Ficou conversando, o pastor só ouviu a gente. Mas a gente estava tudo bem, assim, só que eu e a Soraya, nós somos impactados pela palavra. O que ele pregou, não me lembro, não faço nem ideia. Mas aquele povo, aquela recepção gostosa, sabe, no final, né? Que a gente está sentindo falta hoje, daquele abraço de 2 voltas e meia, né? Abraço chinchado, abraço de gaúcho. E daí a gente está nem podendo fazer isso, né, cara? E aí, ele falou assim, escuta, vocês querem aceitar Jesus como único Senhor e Salvador na vida de vocês? Eu falei, eu quero, a Soraya também eu quero. E ali a gente fez aquela oração. E ali naquela oração, nós acolhemos com humildade a palavra plantada em vós. Vou falar em Romanos 10, se tua boca confessares, em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa, porém você precisa confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Esse é o plano de salvação que todo crente precisa saber. Você quer aceitar Jesus ou não? E ali a gente fez aquela oração. E Deus tocou na nossa vida. De uma forma assim que eu não consigo explicar para vocês. Daí quando nós não tínhamos Bíblia, na saída ele falou assim, faz um investimento. Compra uma Bíblia. Eu vou comprar. E domingo nós vamos na igreja, pastor. Para quem não queria saber, daí tinha Impacto Gospel, uma loja muito grande lá. Fui lá, comprei. Cheguei na porta, deixei bem claro, falei, moça, tem Bíblia de crente aí? A moça falou, tem, eu falei, então eu quero 2. A minha está em casa até agora, esse dia vai chegar lá. E ele tinha me falado, ele tinha me dito, começa a ler o livro de João. Daí eu já fui direto, falei, vamos começar. No começo, logo com Deus fez tudo, né? Eu curioso. Daí abri a Bíblia logo em Gênesis ali, comecei a ler. Daí fez Jeová os céus e a terra. Falei, pronto, fui enganado. Eu deixei claro para a moça que eu queria a Bíblia de crente, me deu a Bíblia de Testemunho de Jeová, eu vou trocar essa Bíblia. Mas Deus já tinha misericórdia da minha vida. Daí eu liguei para o pastor. Ele já tinha deixado o telefone da igreja. Aí eu liguei para o pastor. Falei, pastor, Deus é testemunho. Eu fui lá, pedi Bíblia de crente. E me deram Bíblia de Testemunho de Jeová. Eu só estou querendo, mas agora eu quero. Ele falou, onde você comprou essa Bíblia? Até hoje ele se lembra dessa história quando a gente se encontra. Pastor Eduardo Vilanova. Ele falou, fala o seguinte, dá uma passadinha aqui para dar uma olhada nessa Bíblia. Foi o que me salvou do vexame. Aí eu cheguei lá, ele olhou, João tradução, João Ferreira de Almeida, só que é outra tradução. Falou, a palavra Jeová, em hebraico significa Deus. Javé em aramaico significa Deus. Então quando você vê uma tradução do João Ferreira de Almeida, que tiver o nome Javé ou Jeová, significa Deus. Essa é a Bíblia protestante mesmo. Não é a Bíblia de Jeová. Mas eu estava com aquela coisa tão assim no meu coração que eu não aceitava mais nada, sabe? Eu queria, tinha que estar aqui, onde que está? Né? Tanto que a gente começou na semana seguinte a fazer o discipulado, aí a gente tinha, as crianças eram muito pequenininhas, daí ele ia lá em casa discipular nós, toda semana. E
Então é esse receber assim, essa palavra com alegria do coração da gente, sabe, meus irmãos? Receber assim, com vontade, sabe? Puxa vida, é tão gostoso isso assim, quando a gente acolhe com humildade essa palavra, aceita ela. Deus está falando assim, ó, você precisa aceitar a palavra e deixar de ser teimoso, porque eu tenho coisas melhores para fazer na sua vida. Enquanto você teima, você está retendo o que eu estou de fazer em você. E Deus começou, sabe? Aí veio aquele negócio de santo, e veio, depois o pastor toca no batismo, e hoje assim, né, no meu entendimento, e aí eu tinha que ir para a palavra. E aí não teve mais jeito. Então eu quero dizer para você assim, acolha a palavra com humildade no seu coração. Né? Então, porque o orgulho, a falta de humildade não deixa a palavra de Deus entrar no coração da gente. E quando a gente aceita com humildade, é o mais beneficiado somos nós mesmos. Né? Mas se queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos fincar raízes na palavra de Deus. E o primeiro passo, né, para isso tem a ver com a atitude do coração. Receber a palavra de Deus com humildade. Amém? O segundo passo, que ajuda a sermos enraizados na palavra de Deus, é meditar na mensagem. Vamos aqui ao versículo 25. Né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, né? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha que maravilhoso, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, né? Você quer isso para a sua vida, amém? Então, quer a bênção de Deus sobre tudo o que você, tudo que você vai fazer? É. Então, depois de receber a mensagem com humildade, o passo seguinte é examinar bem a palavra, é meditar na palavra. Então o dicionário explica o que é meditar. É você levar em consideração, é refletir muito sobre aquilo que recebeu. Então Tiago fala em examinar bem a lei. Né? Então esse examinar é como a raiz de uma árvore, né? Que vai penetrando no solo, vai se aprofundando. Então, é isso que temos que fazer a mensagem de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus, ou trazer a palavra de Deus em nosso coração em consideração. Eu recebo, Senhor, é para mim mesmo. Né? Porque Deus colocou limites sobre todas as coisas. E o ser humano, na sua arrogância, na sua ignorância, Salmo 72 fala, acabou ultrapassando todos os limites estabelecidos por Deus. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa nascer de novo, a gente precisa se arrepender dessa velha vida, né? Portanto, despojai-vos, joga fora de toda impureza e acúmulo de maldade, ele fala no versículo 21. Né? Então, às vezes acaba lendo a Bíblia sem meditar naquilo que está lendo, lê por ler, né? E assim acaba não entendendo, ou seja, não fincam raízes, né? Eu vejo que uma maneira muito boa de meditar é fazer perguntas, né? Você procura entender, mas quando? Né? Como? Quem? Onde? Porque essas palavras nos ajudam, essas perguntas nos ajudam a meditar na mensagem. Nós precisamos experimentar isso, né? Portanto, despojai-vos de toda impureza. Como que eu tenho que fazer isso? Agora vocês me ajudam aí, um de cada vez, sem tumultuar. Como que a gente faz isso? Tendo atitude, que cada um sabe o que é pecado, cada um sabe o que é errado.
assim como sabe o que é certo. Né? Então você vai perguntando, como? Né? Quem? Eu? Quando? Agora. Não é amanhã. No começo do mês vou dar um jeito. Fala assim, o negócio é aqui e agora. Né? Então nós precisamos meditar na palavra, meditar na mensagem, né? Para que a gente possa verdadeiramente ficar enraizados, né? O passo número 3 para sermos enraizados na palavra de Deus: aplicar a mensagem, né? Ó, o versículo 25 de novo, né? Se nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso praticante. O que diz a tua tradução? Olha assim. 25. A última parte lá. Esquecido. Olha só, veja o processo, veja como funciona, né? Nós recebemos a mensagem com coração humilde, meditamos na mensagem, levando a mensagem em consideração. Então o passo seguinte consiste em uma ação obediente. Eu preciso colocar em prática. Logo ali nos primeiros dias que a gente estava indo na igreja, um culto assim meio de semana, quarta-feira lá na igreja, os cultos também são na quarta. Aí o pastor falou não sei o que de bebida. Para quem que era isso aí? Para você que gosta de tomar uma cervejinha, graças a Deus aqui todo mundo é liberto, em nome de Jesus, amém? Não tem mais parte com o capeta, né? Porque a bebida de álcool nós somos que dos infernos para atormentar a humanidade. Isso é provado. Então veja bem. O pastor falou, já me deu até um estalo, né? Geladeira forrada. Ah, coisa. É comigo. Cheguei em casa. Foi tudo, tem umas pedrinhas assim. A partir de hoje. E deu uma gota de álcool dentro da minha boca. Você vai fazer 26 anos. Quando? Agora. Com quem Deus está falando? Com você. Como que eu faço? Tomando atitude. Não sendo ouvinte negligente. Esse que é o problema. A erva daninha da fé é isso. É só ouvir, só ouvir. Está calejado, mas não aguento mais. Olha, pastor. Diz que tem uma vez o pastor chegou numa igreja. Ele pegou um texto lá sobre arrependimento. Foi uma beleza. Igreja, só ouve. Alegria, pastor, que benção. Semana seguinte, o pastor foi e pegou o mesmo texto. Foi bom, pastor. Nossa, boa lá. Na terceira semana, de novo, mesma mensagem, o mesmo texto. Puxa vida, não sei, pastor, já está meditando, isso aí, eu estou esquecendo. Foi na outra semana de novo, foram falar com o pastor. Pastor, o que está acontecendo? Já faz 4 semanas que pega no mesmo texto, a mesma mensagem. Falei, pois é, eu vou continuar pregando até vocês aprenderem a praticar. Quantas vezes você precisa ouvir falar de uma área na sua vida que você precisa consertar? Esse aqui é o ouvinte negligente que a Bíblia fala. É para quem? Para mim. Começar por mim. Comigo. Eu aqui, eu. Começar comigo mesmo. Quando? Agora eu preciso tomar uma posição, eu preciso sair daqui, tomar uma posição mediante o Evangelho. Porque eu preciso viver isso na minha vida. Porque eu nasci de novo. Em meio às minhas limitações. Quem conhece bem e me conhece é a minha mulher. Às vezes eu erro, eu falho. Porque a gente é carne ainda, mas lutando contra o pecado. A gente é pecador ainda, porém lutando contra o pecado, lutando. A carne é uma coisa que não quer deixar você crescer diante de Deus, se enraizar com Deus. Ela sempre está falando ao contrário.
carne é o inverso do avanço da fé, é o oposto. Né? Então Tiago diz que devemos pôr em prática a mensagem que nós recebemos. Então, para ficar enraizado na palavra de Deus, algumas providências precisam ser tomadas, tomando atitude. Mentira, né? Se posicionar. Nós não precisamos, nós não somos filhos do diabo. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Nós não somos filhos do diabo, nós não precisamos mentir, né? Nós não precisamos, isso é coisa do inimigo, pessoas mentirosas, falsas, né? Então, para ficar enraizado, nós precisamos tomar algumas providências. O problema de muitas pessoas é justamente esse: ouvem a mensagem, até pensam na mensagem, na palavra, pensam sobre ela, mas não a colocam em prática, não aplicam a mensagem na sua vida. Fica assim: mas se fulano estivesse aqui. Diz que conta um outro caso, que tinha um sujeito que ele não conseguia ver o eu cego dele, que a Soraya fala, né? Ele não conseguia se enxergar. E sempre que o pastor pregava, meu Deus, pastor, se fulano de tal tivesse aí, pastor, precisava ouvir essa palavra. Dali um tempo o pastor pregava de novo, e meu Deus, pastor, se o Nicolau tivesse aqui, pastor. Aí diz que chegou um dia, choveu muito, e só foi o pastor e ele falou: é hoje que eu vou te pregar. O pastor pregou muito bem, pastor. Essa tinha que ser a mensagem para a igreja inteira. Pena que não tinha ninguém aqui, só tinha eu, pastor. Ô, praga, pessoal. A gente precisa se enxergar nesse negócio, né? A mensagem é para eu, para você, para você. Que pena que só nós dois estamos. Então o problema, ouve a mensagem, mas não é. E quando isso acontece, nunca vai experimentar o poder de Deus e não vai ser enraizado na palavra de Deus, porque aquele que obedece, meu irmão, tem o favor de Deus sobre a sua vida. Aquele que obedece tem o que Deus planeja, tem o que Deus programou, tem o que Deus prometeu, né? De modo eficiente de fazer isso. Eu gosto muito de anotar, né? Escrever aqui algumas anotações que precisam aplicar na minha vida, né? Escreva uma frase que seja clara, prática e fácil de ser avaliada depois, né? O que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer? Quando? O passo número 4, que nos ajuda a sermos enraizados na palavra de Deus, é o seguinte: compartilhar a mensagem. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Tem uma tradução que diz no finalzinho aí: não se manchar com as coisas más deste mundo. Há dois princípios que definem aqui, segundo esse texto aqui, a verdadeira religião: o amor pelos necessitados e o cultivo da santidade perante Deus. Órfãos e viúva falam de pessoas que precisam de ajuda, falam de pessoas que precisam de cuidado, né? E Tiago diz que para Deus a religião pura e verdadeira é o compartilhar do que recebemos, né? Muitas pessoas à nossa volta estão como viúvas e órfãos, né? Pessoas que precisam de ajuda, de cuidados. Então Deus espera o que recebemos dele, possamos repartir com essas pessoas. Então é nesse sentido, mas isso tem sido muito negligenciado. Nós recebemos a mensagem e pouco ou nada compartilhamos dela, e isso é um erro. Se não compartilharmos a mensagem de Deus, jamais seremos realmente frutíferos, né? Mas eu peço assim que verdadeiramente nessa noite Deus possa abençoar a sua vida.
Deus abençoou você, Deus, eu vou dizer assim, que plantou uma poderosa palavra no seu coração, que ajudou você a crescer na vida, que tem ajudado você a caminhar na fé. Então compartilhe essa mensagem com outros. A pessoa pode ser a pessoa mais dura de coração que você conhece. Tem um cara ali perto de casa, eu acho que quase todo mundo conhece ele, o Gordinho. Gente do céu, logo quando eu mudei ali, uma vez eu fui assim, falar de Jesus, conversar com ele, falei, eu já fui até a Roma visitar o Papa, não sei o que, visitar, né? Eu falei, mas vamos ouvir a palavra, aparece lá para a gente orar. Ele anda com uns problemas muito sérios de saúde. Aí de vez em quando passa ali, eu olho para ele, ô Gordinho, tudo bem? Deus abençoe, amém, pastor. Esse tempo atrás que você é pastor, ora por mim. Esse homem está definhando. Ele está perdendo os dentes. Agora, os olhos dele assim, meio que virou assim as pálpebras. Assim, ela está bem complicada. Você olha visivelmente que é aquela pessoa que está murchando. Esse é um óvulo. Pessoa que não tem pai. Ninguém precisa de um pai. Precisa de Deus, precisa de salvação. Pessoa bem complicada. Mas Jesus morreu por ele. Jesus morreu por todos. Então, a gente compartilhando a mensagem, fazendo isso, estaremos ajudando os outros. E estará se tornando verdadeiramente bem sucedido. E ele fala, dá mais uma letra no versículo 26, sobre o refrear a língua, enganando o próprio coração. Ele fala assim, o seu ato de fé é vão. Então que a gente possa assim começar examinando a nós mesmos. As dificuldades, os problemas da vida, que a gente venha buscar humildade diante de Deus. Aqui mesmo, Tiago capítulo 3, aqui nós vamos encerrar, a gente ficar enraizado, buscar essa sabedoria em Deus. Capítulo 3, versículo 17, que a gente possa pedir essa sabedoria. Ele diz que a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável. O que é tratável? Que se deixa tratar. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, seja sincero. Ele está falando. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja uma pessoa enraizada na palavra, arraigado, firmado no Senhor. A gente vê aí aqueles troncos, como dá esses temporais aí, aqui, graças a Deus, a gente quase não tem esse problema. Você tem Maringá é uma cidade muito arvorizada. Então é comum a gente ver aqueles troncos, aquelas árvores enormes, e quando dá aqueles trovões, aqueles relâmpagos, você vê aquelas árvores enormes, ela parte no meio, ela não aguenta, quebra, daí de repente você olha lá na frente, tem um monte de bambu, aquele tronco gigantesco que não resiste, e o bambu ele vai lá e volta, ele enverga, mas não quebra. E assim tem que ser o cristão. Vamos ficar de pé para a gente orar. Enraizado no Senhor, que a sua raiz é profunda.